Aqui não é a ideia de hoje de negro e branco. Preto que fala agora, que agora já mudou, antes não podia falar preto, agora tem que falar preto. Como é, Daniel? Você que acompanha? É isso mesmo. Não, mas agora tem que falar negro de novo, né? Tá mudando. Que tem a época que não pode isso, não pode aquilo, enfim. Pessoas mais escuras ou pessoas mais claras. A questão não era só se era mais escuro ou mais claro, porque os escravos não eram essa ideia que nós temos no Brasil. Que escravo era só o negro, só o de raiz africana. Naquela época existiam escravos de todas as nacionalidades, de todos os tipos, de todas as etnias, né? Então, na verdade, a questão racial não era pela cor da pele, mas era, por exemplo, o judeu tinha um problema racial com o samaritano. Não era pela cor, era pela raça, certo? Então, havia a questão religiosa. Que vem do latim religare, que a ideia religiosa aí sim, se adora a Deus, se adora a Dagon, os filisteus ali que tinham o deus Dagon, se adorava aos deuses gregos, tanto que tem essa questão dentro da própria cultura grega, porque havia o sincretismo da época, a mesma deusa para os gregos que é Artemis, para os romanos é Diana. Então, havia uma barreira em relação a isso, tá? Aí vem a questão cultural. Por quê? Porque numa cidade haviam gregos, romanos, judeus. Tinha gente todo tipo de cultura diferente. Porque haviam costumes que eram religiosos, culturais e outros que eram só culturais, tá? E aí a questão social. E aí as questões sociais, elas de fato são sobre a condição financeira, o status do indivíduo. Então haviam essas 4 barreiras aqui e, por exemplo, dependendo do grupo, eles não se misturavam. Não havia uma questão de se misturar. Como, por exemplo, alguns vão defender que aquele Areópago maior era para a classe alta. Os mais humildes ficavam na outra região da cidade. Certo? Então isso tudo por quê? Porque havia segregação. E aí Paulo, voltando lá para a carta aos Efésios, Paulo vai tratar aqui no verso 10 dizendo o seguinte, 1:10. E o plano é esse: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. O que ele está trazendo aqui? Que em Cristo, ele está começando aqui a trazer algo que é poderoso, que vai mudar o mundo. Inclusive o Ocidente se baseia também, os princípios do Ocidente, do mundo cristão, são baseados nessas verdades. O direito que nós temos na nossa nação é baseado nisso, que todos nós somos iguais. A lei vai olhar para nós e não vai perguntar de onde é que você veio, de qual é a tua raça, qual é a tua religião, qual é a tua cultura, né? Se é nordestino, se é sulista. Não vai tratar você se é pobre, se é rico, se mora, teoricamente, a lei, como ela é posta no mundo ocidental, influenciada pela doutrina de Paulo, a doutrina cristã. Ela vai tratar isso aqui como sendo uma única coisa. Surge exatamente na igreja essa ideia. É na igreja que não tem nenhum tipo de barreira. Não existe na igreja, quer dizer, vou falar pela nossa, porque já existe em outras igrejas, né? Camarote, lugar especial para as pessoas importantes, né? Mas tem, não me olha assim não, que tem. Área VIP em igrejas. E por alegações ridículas, mas tudo bem. Mas na igreja não tem isso, não tem... É óbvio, vou falar aqui em casos especiais, se estiver agora na consagração, que reservar espaço para pastores ficarem, né? Mas por quê? Para ficar mais fácil de locomover. Mas em geral não tem isso. Se você chegar cedo e quiser sentar na cadeira do pastor Jardim lá, você pode sentar, porque não tem o nome dele lá. Ele vai olhar, vai fazer assim, né? Ele está acostumado ali, mas não tem isso. Não fale.
Porque senão parece que tem isso aqui. Não tem, você está aqui há muito tempo. Hã? Você sabe que ele senta ali. Então, todo mundo sabe. É um trabalho mesmo psicológico. Então, mas não tem esse negócio aqui de, por exemplo, tem igrejas, ele não vai mandar sair, porque não é da nossa cultura. É seco. Lugar marcado é cemitério. Não, você tem ideia, Tinha um idoso aqui na igreja que ele mandava tirar, ele mandava sair, ele pedia para sair. Ei, esse lugar é meu, você dá licença? Ele só... É educado pelo menos. Mas acontece com o idoso isso. Está acostumado a sentar no... Mas não é porque, que inclusive ele não era uma pessoa de status, de dinheiro para dizer assim, é meu porque eu paguei. Não, era uma pessoa humilde, era uma questão dele, né? Então, não é assim, aqui dentro da igreja, a igreja inaugura isso no tempo de Jesus, de Paulo ali. Porque a igreja é esse lugar democrático, que não importa quem nós somos, não importa de onde viemos, nós temos o mesmo direito. Então isso para nós soa como tranquilo no dia de hoje, mas naquela época não. É Paulo que está olhando para o evangelho e trazendo isso como uma norma para a igreja. Por quê? Porque em Cristo nós somos um só corpo. E ele vai falar isso na carta aos Coríntios e tantas outras aí. Então olha só, os judeus, eles tinham uma barreira muito grande com os gentios. Nós somos judeus, o povo de Deus, o resto do mundo é gentil. Quem não é judeu é gentil. Quem é gentil não pertence a Deus. E como é que se torna judeu? Tendo que seguir toda a lei e tem que circuncidar. Aí Paulo vem na sua carta dizendo, não precisa circuncidar. Você não depende de seguir toda a lei para ser de Cristo. Obedecer a Cristo, a palavra, é uma consequência de quem está em Cristo, mas não é um pré-requisito para estar em Cristo. Deu para entender? Olha só, para você fazer parte do povo judeu, primeiro você tem que seguir a lei. Para depois entrar. Em Jesus é o seguinte: primeiro eu entro e aqui dentro mesmo, em segundo lugar, eu vou obedecer. Certo? Deu para entender a diferença? E aí tem a questão do Espírito Santo mudando a pessoa. Isso. Hã? Não entendi não, pastor. Olha só. Não, tranquilo. Eu explico de novo. Para você se tornar judeu, naquela época, um exemplo. Eu achei bonito ser judeu. Quero ser judeu. Vou amanhã dizer que eu sou judeu? Não. Havia o processo de proselitismo, onde primeiro eu tenho que aprender a lei, certo? Começar a guardar a lei, circuncidar, para aí depois, e o processo da circuncisão, ele é esse ritual de entrada. Então imagine um homem adulto circuncidando, todo mundo sabe o que é circuncidar, né? Para poder fazer parte do judaísmo. E só depois disso eu posso dizer que sou judeu. Então havia uma preparação anterior para poder depois eu me colocar como sendo judeu. Certo? Então primeiro eu tenho que aprender, seguir, para depois me tornar. No cristianismo não. Paulo diz assim, você aceitar Jesus, confessar no seu coração, você pertence a Cristo, Cristo te resgatou. Agora, em consequência a isso, você aos poucos vai passar a ser uma nova criatura. Você é nova criatura, você já é nova criatura, mas você passa a ter novos hábitos. É como também se falou aqui na aula, que ele tira a gente da lama, mas quem tem que se limpar é a gente, até Jesus voltar. Ô pastor, Hum. tem que saber o texto de Mateus fala, meu jugo é só que eu falo leve, aí pode encaixar nisso aí. Sim, também. Por quê? Porque o jugo do judeu é pesado. E se a pessoa diz assim, você está seguindo 80% da lei. Por isso que os judeus, eles têm na sua essência serem, eu vou usar aqui a palavra hipócrita, porque Pedro também foi hipócrita. Por que Pedro foi hipócrita? Paulo detona ele por conta disso. Porque enquanto ele estava no meio dos gentios, ele estava se comportando como um cristão normal, de boa. Mas aí quando chegam os judeus, ele diz,
Agora eu não posso mais fazer isso, isso e isso por causa deles, senão eles vão falar O padrão chegou do telefone. quase isso. Aí Paulo dizia, não, peraí, por que você mudou? Por que você está querendo agradar a eles? Está errado. Você não pode ser hipócrita. Isso é hipocrisia. E trazendo para o nosso contexto, muita gente acha, talvez até a gente já foi essa pessoa, né? Eu primeiro vou largar isso, vou deixar isso, para depois eu entrar na lei de crente, né? A gente ouve muito isso. É a mesma mentalidade. É a mesma mentalidade. A gente pensa em muitas coisas. Menos do que realmente pode. Quer entregar o coração, porque você entrega no coração. Exatamente. Aí ele vai tratando, né? E aí, olha só, para eu avançar aqui, o que acontece? Dentro da igreja, naquele momento, geral, havia dois grupos. O grupo judeu, que se converteu a Cristo, e eu vou chamar aqui de judeu messiânico. Eu já expliquei para vocês que eu não concordo com essa terminologia, com essa denominação. E havia os cristãos gentílicos, que eram gentios e se tornaram cristãos. Os judeus messiânicos é o que acreditam que Jesus veio. Sim. O quê? Não, eu vou planejando acabar 9 horas. A aula tá passando rápido. Então, Tá mesmo. A gente já vai dar 9 horas. Já vai dar 9 horas. então vou terminar o quê? 5 para as 9, 10 para as 9, tem uns 7 minutos. Não, eu vou acabar 9, tá bom? 9. Porque eu tenho que avançar, senão depois fica aí. Quem fica me cobrando, agora tá querendo acabar mais cedo. Mas... Dá tempo a gente comer. Meia hora para comer? É pouca? Sim. Pois é, tá vendo aí? Gente. 9 horas, gente. Eu vou acabar meia hora pra gente comer. Tá bom. Não é só comer, eu venho conversar. Sim, meia hora, tá bom. Vamos lá. Se que eu tava falando aí, me perdi. Sim. Então, olha só. Era dividida. Tá dando pra pegar aqui, Daniel? Eu vou separar aqui. Aqui é a igreja. Agora eu vou falar Daniel Dido lá, né? Gentios e judeus. Então o que acontece? Esses são os convertidos? Isso, fazem parte da igreja. Os judeus são chamados de judeus messiânicos. E aqui são os gentios cristãos. Então a igreja havia essa separação, e esse grupo aqui, você vai ver Paulo batendo nisso em várias cartas. Nós vamos falar lá nos Colossenses, nós vamos falar lá em Filipenses. O que ele está querendo fazer? Esse povo aqui está dizendo o seguinte: olha, para vocês seguirem a Cristo, primeiro vocês têm que se converter ao judaísmo, circuncidar, para depois ser cristão. É como se ser judeu fosse a porta de entrada. Eu vou criar uma porta de entrada e você tem que passar aqui. Nós vamos ver Paulo batendo nisso várias vezes nas cartas. Por que ele vai dizer? Não tem isso. Que inclusive não tem que ter isso aqui não. E não tem que ter mais isso e nem mais isso. Agora é todo mundo. É por isso que ele vai começar aqui. E aí, olha, abre agora o 2, 11 a 14. Olha só o que ele vai dizer. Efésios 2, do 11 ao 14. Eu fiz aqui o contexto só para vocês entenderem essa explicação, para poder a gente fazer mais sentido, que ele vai dizer assim: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Certo? Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. O que ele está dizendo?
Não é a circuncisão que aproximou vocês. Certo? E por que é interessante esse termo que ele usa aqui? Ele está dizendo o seguinte: vocês não tinham esperança. Por quê? Porque o povo pagão não tinha esperança. Os judeus tinham esperança de que o Cristo viria. Então o judeu tinha esperança. Ele está dizendo o seguinte: você, antes de conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas, você não sabia, você não tinha esperança em nada. Eles tinham esperança, vocês não. Mas agora todos nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. E não é um sangue azul para quem não é, para quem é judeu, e um vermelho para quem não é. Não tem sangue diferente. É um sangue só. Aí vai dizer no verso 14: porque Cristo é a nossa paz, e ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Tá claro aqui? Ele derrubou o muro de inimizade que nos separava. Porque agora em Cristo, na igreja, não pode ter essa divisão. Não pode ter o crente que se acha melhor porque era judeu e o crente que se acha inferior porque não era. Eu ouvi uma história uma vez, e eu não sei se procede, eu não sei se é verdade, mas ela faz sentido. Que vou explicar o que é fato para depois explicar o que não sei se é fato tão certo. Mas para minimizar a consciência das pessoas de escravizarem e maltratarem os negros, ela dizia o seguinte: a alma deles é inferior. Eles não são humanos como nós somos humanos. Essa era a desculpa da época. Alguns dizem que nem tinha alma, né? Exato, e aí onde eu ia chegar. Eles não têm alma. Eles foram colocados no mundo para servir. E eles não precisam ser bem tratados, eles não têm sentimentos. Se você assistir filme da época escravidão nos Estados Unidos, você vai dizer assim: negro não ama, não pode amar. Felicidade não sabe o que é ser feliz. Não tem alma. E essa era a desculpa para tratar tão mal um escravo. E quando o evangelho chega, pense que a pessoa ouviu isso a vida toda. Você não tem valor, você não tem alma, né? Deus não se importa com você. E aí o evangelho chega. E agora? Como dizer para alguém que sofreu a vida toda que você é amado por Deus? Que Jesus morreu por você? Complicado. Aí fizeram a composição daquela música, que eu até me arrepio, ó. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor pelo seu complexo de inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ó. Eu venho falar. Essa é a Não é assim? o contexto que ela foi escrita. Isso. Só que na verdade Armando Filho fez uma roupagem, porque dizem que foi ele que fez, enfim. Não estou entrando aqui nesse mérito. Que tem uma versão, não sei se é em inglês, em outra língua, muito parecida com a mesma canção que ele diz que é de autoria dele, né? Então, alguns vão defender que essa canção surge justamente para evangelizar e internalizar no coração dos escravos. É tanto que lá nos Estados Unidos, até agora, até hoje, ainda tem igrejas só de negros para poder reafirmar isso. Que para alguém que não passou por isso, que não foi educado com essa mentalidade, não faz sentido. Hitler fez isso também. Hã? Hitler também fez isso com os judeus. Exatamente. Para poder Matá-los e para poder colocar o ódio no coração dos outros. Exatamente. A mesma estratégia. Né? Então, Paulo está trazendo isso de uma forma muito clara, que não tem essa separação. É a unidade espiritual. Nós temos o mesmo Espírito, ele vai falar mais na frente, nós vamos falar sobre isso.
não tem espírito diferente, é o mesmo Senhor. Então, isso aqui fica muito claro. E a santidade como igreja, como nós devemos viver em unidade e santidade, tá? Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, o conteúdo ele é doutrinário. Fala sobre o grande plano de Deus. O grande plano de Deus ele vai partir, depois talvez, se der tempo, nós vamos ler alguns desses versículos. Eu vou só dar esse apanhado geral agora e depois, talvez, se a gente tiver tempo, em outro momento, a gente vai ler alguns. Mas ele vai falar sobre o novo homem, ser essa nova pessoa em Cristo, que todos nós nos tornamos quando aceitamos Jesus. Ele vai falar também do capítulo 2, 19 até o 22, sobre essa nova sociedade. E o que é essa nova sociedade? A igreja. Nós podemos ser diferentes lá fora, mas aqui nós somos iguais. Nós podemos ter diferenças lá fora, mas aqui Deus ouve todo mundo do mesmo jeito. E aí no capítulo 3, do 1 ao 3, ele vai falar sobre o mistério de Paulo. Que mistério é esse? Que Deus escolheu ele para revelar aos gentios a maravilha do Evangelho. Uma palavra que ele vai usar muito na carta aos Colossenses, que é a palavra pleroma. Pleroma, a palavra grega para plenitude. Que nós só vamos alcançar essa plenitude estando em Cristo. E aí nós vamos falar mais sobre isso lá na carta aos Colossenses. Então, ele trata também do capítulo 4 ao 6, o cristão em ação. Como deve ser a vida de um verdadeiro cristão? O que nós devemos fazer na nova vida em Cristo? Quais são os princípios que devem nos reger? Então ele vai tratar isso do capítulo 6 até, ou do 4 ao 6, né? A carta tem 6 capítulos, então esses outros 3 últimos ele vai falar sobre isso. Então ele vai falar da unidade e da diversidade. Por quê? Porque quando nós falamos de unidade é muito difícil entender unidade na diversidade. Isso também é algo complexo que a igreja trata e hoje a sociedade entende isso de forma clara, sem problemas. Mas na época de Paulo não tinha isso, tá? Por quê? Porque nós unimos os iguais. Então, um exemplo, até hoje nós temos realidades assim, um exemplo. O clube dos bancários. Quem é que pode usar? Quem é bancário. Né? Então, vocês vão ter associações, lugares que só podem ir aquelas pessoas que têm aquele mesmo, que são um na sociedade. Então, a igreja ela vai trazer essa unidade com diversidade, tá? E ele vai falar também do 4 do 17 até o 5, 21, da nova maneira de viver. Por quê? Porque nós não somos mais movidos pela carne, os nossos desejos carnais, as nossas vontades pecaminosas. E aí do 5, 22, o trato de uma vida em família. Do 5, 22 em diante, ele vai falar como é que nós devemos conviver como família. O que é que deve nos motivar, o que é que deve nos reger. Ele vai tratar isso aqui também nas suas cartas. É porque ela gosta de anotar, deixa ela anotar. Cadê? Vixe. Não está passando mais, não sei porquê. Do 5 ao 22. 5, 22. Curiosidades. Um terço do conteúdo de Efésios também pode ser encontrado em Colossenses. Então, 30% mais ou menos. Paulo usa um termo 5 vezes, regiões celestiais. Porque ele está trazendo o quê? Que tem muita coisa que nós não conseguimos enxergar. Nós temos benefícios que nós não conseguimos tocar, perceber, mas eles estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele usa isso 5 vezes. 1, 3, 1, 20, 2, 6. O que foi? 3, 10 e 6, 12. Aí eu trouxe aqui como ilustração como a internet. A gente fala assim, tal coisa está na internet. Você vê? Não, mas você consegue acessar. Né? Então quando você fala assim, tal coisa está na internet, e aí você consegue acessar de alguma forma aquilo ali, às vezes até materializar. Eu vou pegar uma imagem que está na internet e eu vou imprimir. Você materializou a imagem. Então tem coisas que estão nas regiões celestiais que nós vamos imprimir, nós vamos materializar, nós vamos tomar posse, como alguns gostam de dizer, né? Muitas vezes o termo estar em Cristo, nós somos identificados com Ele, ou seja,
nós nos identificamos estando em Cristo. É estar nele que faz toda a diferença. E do 1, 19 ao 21, Cristo tem todo o poder, combatendo a ideia de César como Senhor poderoso e dominador. O que é que ele está dizendo? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra a principal. Ele vai falar isso no capítulo 6, né? Porque as pessoas estão achando que Cristo está rivalizando com César. Que a nossa luta é contra o Império Romano. E que quem vai vencer essa batalha? Quem tiver um Senhor mais poderoso. Essa é a explicação dele? Também. Ah, também. Isso. Então, vamos lá, vamos tirar todo mundo agora. Hã? Nessa justificativa agora vai pra cima do povo. Não, mas entenda, ele está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, nós não estamos lutando contra carne, né, contra César. Ele começa dizendo no capítulo 1 que Jesus é superior, tem todo o poder. César não tem todo o poder. Jesus tem. Então ele está dizendo o seguinte, olha, esquece esse negócio de olhar para César como teu inimigo. Ele vai falar mais na frente sobre os nossos 3 inimigos. Quem sabe quais são? Paulo vai falar na carta aos Efésios. Hã? Hã? O mundo e Satanás. Quais são? A nossa carne, o mundo e Satanás. O nosso inimigo. São os nossos 3 inimigos. Ele não bota César como inimigo, Roma como inimigo. Certo? E ele vai trazer lá a armadura, que ele vai usar a imagem de um soldado romano com seu traje de alta performance da época, mas ele vai trazer tudo aquilo ali e aplicar para a questão espiritual. Certo? Então, quem tem todo o poder? Jesus. Mas Jesus não está nem aí para Roma, para César. César vai passar, Jesus não. Certo? Então, enquanto o povo está vivendo aquela dor e aquela expectativa de uma libertação, de serem livres da opressão romana, Jesus está dizendo, eu quero livrar vocês de algo muito mais poderoso. A opressão do pecado e da morte. Amém? Amém. Povo frio, retado, meu Deus do céu. Ele vai falar sobre o selo do Espírito Santo, no 1, do 13 ao 14, que nós somos selados. Por que é importante isso aqui? Porque haviam escravos que eram selados naquela época, como a gente não marca um animal para dizer que é nosso. O termo usado aqui por Paulo, ele está falando que nós somos selados pelo Espírito Santo, para dizer que nós pertencemos a Ele. E isso testifica no nosso coração que nós pertencemos não a César, não a Roma, não a Grécia, nós pertencemos ao Senhor. Amém. E aí ele vai tratar isso, também ele vai falar sobre a Trindade, ele vai falar, como eu já disse, dos nossos inimigos, 2 do 1 ao 3, que é o mundo, o diabo e a minha carne. Ele vai falar dessa nova cidadania, derrubando o muro da separação, ou seja, nós não somos cidadãos deste mundo, somos celestiais. 2, 20 a 22, ele vai falar do edifício do Senhor, que nós somos os blocos e o Espírito Santo. Isso aqui sou eu que estou trazendo essa ilustração, não é a argamassa que nos sustenta, é Ele que dá liga, é Ele que nos mantém, tá? Então, depois nós vamos provavelmente ler alguns desses textos aqui. Paulo estabelece novas palavras, ele inaugura, ele inventa essa ideia de co-herdeiros. Você não vai encontrar isso antes de Paulo, porque a pessoa ou é herdeira ou não é. Mas quando ele está usando o termo co-herdeiro, é por quê? Porque Cristo é o herdeiro e ele nos concede o direito de participarmos da herança dele. Aí ele inventa essa ideia de ser co-participante, ser co-herdeiro. Não porque eu tenho direito, mas porque Cristo me cede esse direito. Amém? Então, isso é algo que é inventado, eu estou aspando aqui, porque ele junta 2 palavras para trazer um sentido, né? Então, ser co-corpo, somos parte do mesmo corpo, eu sou co-participante, né? Do 3:18, ele vai falar das 4 dimensões do amor de Cristo. O comprimento é a história, a altura, os céus, a largura são todos os crentes e a profundidade dos pecadores.
Deus revela o seu amor através da história, nos céus, a todos os crentes e a todos os pecadores. Por quê? Porque Ele dá essa oportunidade. A cruz sinaliza isso. E aí nós vamos ver a cruz aqui, dessas 4 dimensões. E no capítulo 4, 3, e 6 e 7, ou do 3 ao 6, ele vai falar dos 7 fundamentos da igreja. Ele vai dizer que é um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, aquele que traz a ideia de trindade. Ele vai falar que é uma só igreja, um só corpo, um só batismo, uma só esperança e uma só fé. Aqui estão os 7 fundamentos da igreja. Tá? Então a ideia de trindade também está aí presente nesses fundamentos. Por isso que as pessoas dizem, pastor, eu quero me batizar de novo. Pode? Não, é um só batismo. Não tem como ter 2 batismos, não. Na igreja da minha irmã, ela é adventista, tá? Se você... Quem já é batizado na igreja e se desviar, quando volta tem que rebatizar. Imagine. Quem é de outra Denominação, se converte. tem que rebatizar. Não precisa batizar. A Bíblia diz que é só um batismo. Por que os crentes de Atos 19 se batizaram de novo? Porque o batismo que eles tinham se batizado era de João Batista. E aí eles foram batizados em nome de Jesus. Você não vai ver mais isso em nenhum outro momento havendo rebatismo de ninguém. Você quer baixar já a apresentação? Você pode clicar aí. Mas, se não, eu já mando no grupo aqui agora. Tecnologia. Mas já vou mandar aqui agora para vocês. Vocês não... Mas vamos só orar. Pra gente ir para... Porque vai baixar no teu e-mail. O trecho em que fala que não foi endemoniado foi em Atos, não foi? Atos 19. Alguém bote aí, concluiu a carta dos Efésios. Já mesmo? Não concluiu. Nós vamos ler, quando a gente voltar. Quando a gente voltar, eu vou dar esses dias para vocês lerem. Já mandei no grupo, viu, irmã Alice? Também vai falar, vem aqui, irmão. Para. Vai pra lá. Dizendo, em nome de Jesus, aqui Paulo prega, eu ordeno que eles saiam. Os que estavam fazendo isto eram os 7 filhos de Sete, e do chefe dos sacerdotes judeus. Um o espírito maligno respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espantando ele e alguns. No caso, esses 7 filhos de Sete aqui nesse momento, ele quer talvez que eles não estavam em comunhão. Isso, eles não tinham Cristo, eles queriam, porque existia uma profissão dentro do judaísmo que eram os exorcistas. Pessoas que eram contratadas para exorcizar os demônios, né? Então, eles estavam querendo, eles deveriam já fazer isso, funcionava, né? E aí, tanto que Jesus é acusado de expulsar em nome de Beelzebul, né? Porque tinham pessoas, inclusive, que ganhavam também, por exemplo, alguém da magia negra. Tem um demônio ali, me contrata que eu vou lá expulsar. Então ele ia lá, fazia um trabalho e tirava. Por quê? Porque ele estava fortalecendo. Então o inimigo fazia isso para quê? Para enganar as pessoas e mantê-los ali presos. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, a pessoa está ali mal, com mal olhado, leva ali que a pessoa dá uma... Como é? Reza, joga pipoca, né? Banho de pipoca e resolve. Resolve nada. Aí vai... E agora, amanhã vou estar rindo. Dobrado, entendeu? Então é complicado. E eles estão usando o nome de Jesus, e o texto vai dizer meio que o texto dá a entender que estava dando certo. Mas quando chegou em um nível de demônio, diz que ele vai em nome
Paulo e de Jesus. E aí o demônio responde: ó, Jesus eu conheço, Paulo também, mas tu, não sei como. pau em cima deles. Hã? Em nome de Cristo que Paulo prega. Exato. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar pra gente ir pro Coffee break. coffee break, pra nossa confraternização, Daniel.